Olá, eu sou Amanda Pupo, jornalista da agência Infra. Hoje eu converso com autoridades, executivos que trabalham diariamente com saneamento e que estão reunidos aqui hoje em Brasília para o Conexões Saneamento 2025, evento realizado pela Abicom. E agora eu tenho o prazer de conversar com o Carlos Piani, que é o CEO da Sabesp, uma empresa que teve um marco importante no ano passado, né, Piani, com a privatização. E eu queria ouvir, porque o marco que a gente está aqui, né, justamente destacando nesse dia, ele foi muito relevante para o processo da Sabesp. Então, a Sabesp já utilizou a lei de 2020 e eu queria entender ali da legislação quais que são os instrumentos mais relevantes hoje para a gestão da Sabesp, para a Sabesp fazer o que ela está fazendo e também para os planos futuros da empresa. Eu acredito que o marco foi um fato gerador muito importante para que a transação, a desestatização da Sabesp ocorresse. Seja a obrigação de investimentos, seja a licitação de eventuais contratos que venceriam. Enfim, ela foi muito importante para trazer objetividade para essas questões. Hoje, a questão da universalização, o que é a universalização, quais são os parâmetros, elas fazem parte do dia a dia da Sabesp. A grande obrigação da Sabesp é trazer a universalização para todos os municípios atendidos hoje, não só nas áreas atendíveis anteriormente, mas para toda a região. Então, e a gente tem metas cumulativas a cada ano. Então, essas metas, elas direcionam, elas geram comportamento nosso no dia a dia para que a gente trabalhe para alcançá-las até 2029. Estamos caminhando muito bem para as nossas metas intermediárias de 2025. E nesse ponto de comportamento mesmo, Piani, tem uma questão importante do modelo contratual que a Sabesp optou, né, enfim, nesse processo todo, que é de incentivos mesmo para o investimento, né, tá alinhado ali com a questão tarifária, você priorizar o investimento. Eu queria te ouvir um pouco sobre o que vocês têm visto de resultado dessa escolha, né? Porque é uma escolha que não foi adotada em todos os processos de concessão, é um processo de amadurecimento, né, desde 2020 sobre as modelagens. Então, eu queria te ouvir um pouco sobre o que vocês têm sentido de resultado mesmo dessa escolha, né, contratual. Olha, acreditamos que esse modelo adotado na Sabesp, ele tem um melhor alinhamento entre os objetivos do poder concedente e do concessionário, levando a investimentos mais rápido ou que esses investimentos esperados eles se materializam. Em geral, no modelo contratual padrão, as variáveis são definidas olhando o futuro e a mudança do investimento ou a postergação do investimento pode levar ao aumento do retorno do concessionário, né? Em teoria, tem vários mecanismos, dependendo do contrato, para mitigar esse desalinhamento, mas ele está presente. Na regulação discricionária ou por incentivos, o que acontece é que o concessionário ele é remunerado posteriormente ao investimento. Então, há a necessidade do concessionário investir, ter a validação do regulador para que aí sim haja uma compensação desses investimentos. Então, é mais um alinhamento para que os investimentos tão necessários ocorram no tempo e a hora que havia sido planejado. E, Piani, olhando para frente, assim, hoje a gente tem um marco, né, que deu uma caixa aí de ferramentas importantes para o setor, mas eu queria saber de você o que avalia que é prioritário mesmo, como política pública ou mesmo política regulatória, que o setor avance ou mesmo consolide, né, questões que estão ali demandadas no marco legal, mas que ainda não se concretizaram ainda ou estão em processo disso. O ambiente regulatório, ele ainda precisa avançar mais. Como é que você tem avaliado essa questão? Olha, tem um conceito em inglês que é o conceito de utilities, né, que geralmente é água, saneamento básico, eletricidade, gás, né? Telecomunicações ficou um pouquinho diferente com a evolução tecnológica. Mas, em geral, no Brasil, esses setores eles tinham ou uma regulação federal ou estadual, porque o poder concedente era a União ou os estados. O setor de saneamento, o poder concedente, em sua grande maioria, é o município.
né? O que traz uma complexidade regulatória muito maior do que outros setores e provavelmente esse foi um dos desafios que levou a esse atraso comparativamente a esses outros setores na universalização. Então, tendo posto isso, eu acho que a regulação é de suma importância para trazer confiança para que mais investimentos venham, sejam públicos ou privados, dado que a natureza é muito municipal. Então, o papel da ANA nesses direcionamentos, trazer uniformidade de conceitos, é importante, dado essa fragmentação regulatória existente. Quanto mais robusta ela for, menos risco haverá para o investidor privado ou público, e eu acho que mais capital virá para o setor. Então, acho que essa é a prioridade, trazer robustez e estabilidade nas regras e independência do mundo político, dado que o ciclo de vida, o prazo de duração desse investimento são de muito longo tempo, então, muito longo prazo. Então, a estabilidade é importante para atrair esse capital tão necessário para o nosso setor. E, Piani, agora vocês, no segundo trimestre, tiveram um resultado financeiro muito relevante, assim, muito positivo. E eu queria entender, assim, do momento da empresa, se vocês estão avaliando outros projetos, expansões dentro de São Paulo, né, que o governo ali está modelando novos blocos, ou até mesmo fora do estado. Como é que vocês estão avaliando aí eventuais expansões nas operações da Sabesp? Eu acho que o resultado do segundo trimestre foi o início da nossa caminhada. Foi o terceiro resultado que a nova administração comunicou. O primeiro foi da administração passada, a gente simplesmente comunicou ao mercado. E eu acredito que o grande destaque foi que a gente conseguiu uma evolução quase que em todas as áreas. Conseguimos evoluir no investimento, que ele, no primeiro semestre, ele foi da mesma magnitude do ano todo passado, então a gente está num ritmo bastante forte. Conseguimos melhores nos nossos indicadores operacionais, estamos inovando em relação ao nosso relacionamento com o cliente e também estamos conseguindo operar de forma mais eficiente com custo mais baixo. Ainda cedo nessa nossa caminhada, mas tivemos evidências em todas as frentes. Eu acho que isso que trouxe um pouco de otimismo para o mercado, dado da forma como ele reagiu. E eu acho que na medida em que a gente avança nessa agenda, esse risco de execução, de alcançar a universalização em São Paulo vai ser reduzido e vai nos permitir olhar um pouquinho mais para outras oportunidades inorgânicas que o setor ainda oferece. Então, sou um otimista, a gente vai olhar outras oportunidades no seu devido tempo, e quanto menor o risco de execução em São Paulo, maior a probabilidade da Sabesp estar presente em outras oportunidades que se apresentem no Brasil. Certo, muito obrigada e sucesso lá na Sabesp. Muito obrigado. Obrigada.